Artaxerxes I, esse é o personagem ou a personagem do vídeo de hoje. É um texto um pouco maior, um pouco mais extenso, um pouco mais longo, mas tudo bem. Bom, estou gravando uma playlist sobre todos os personagens da Bíblia de A a Z. Eu tenho interesse nesse tipo de temática, o link deste livro está na descrição caso você também tenha interesse. Eu gosto de saber um pouco da história, da biografia de cada personagem bíblico, e é por isso que eu estou construindo essa playlist de introdução a isto. Artaxerxes I. Bom, eu ainda não entrei no texto, então vou puxar de memória mais ou menos o que eu lembro sobre Artaxerxes I. A única coisa que me vem à cabeça é que ele foi de fato um grande rei, um imperador, enfim, algum monarca, alguma grande autoridade do Império Persa. É só isso que eu tenho. E que tem a ver com a história, talvez com a história de, deixa eu ver, ou de Daniel, ou de Esther. Vamos ver no texto. Artaxerxes I era o imperador da Pérsia, acertei essa parte. Entre 465, desde 465 a.C. até 425 a.C. 65, 55, 45, 35, 25, 40 anos reinando. Ele era filho de Xerxes I, Assuero. E aí tem uma nota de rodapé. Xerxes I foi assassinado em 465, mas Artaxerxes não participou desse complô, ok. E pai de Dário II. A Pérsia, então ele era pai de Dário II. A Pérsia era o antigo inimigo da Babilônia e da Pérsia. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Vamos ver se não corta muito. Acho que cortou, né? Eu não edito os vídeos, né? Então fica assim mesmo. Entre suas maiores conquistas, pode-se mencionar a debelação da rebelião insuflada por seu irmão Ciro, o controle da interferência espartana nos assuntos da Ásia Menor, o domínio sobre inúmeros sátrapas. Sátrapas eram governadores. Sedentos de poder em um enorme programa de construção. Dentre os prédios que construiu está o Palácio de Suzã. O famoso Palácio de Suzã foi ele que construiu, é interessante. Muitos historiadores o consideram idêntico àquele descrito no livro de Esther. Olha só, então estão em relação com Esther e aparentemente nada a ver com Daniel. Livro de Esther, que aí tem uma nota de rodapé sobre isso. Vamos ver. Esther. Eu tenho a impressão que a minha câmera está torta, ela foi entortando aos poucos, eu vou trocar esse tripé. Cara, eu estou comprando os equipamentos aos poucos aqui no canal e olha só, esse tripé eu acho que está levemente inclinado. Esther era a esposa judaica do pai de Artaxerxes, então Esther era a esposa de Xerxes I, a quem algumas versões da Bíblia, A-R-A-R-C, chamam de Assuero. É possível que Artaxerxes tenha construído um palácio exatamente igual ao do seu pai. É mais provável, entretanto, que as pessoas que escreveram a história estivessem familiarizadas com o palácio de Artaxerxes, mas não com o de Xerxes, descrevendo-o, portanto, em sua narrativa. Então essa é a nota de rodapé. Vamos continuar a leitura. Artaxerxes também iniciou um intercâmbio cultural muito produtivo entre gregos e persas. Quanto aos fracassos, ele perdeu o Egito em 400 a.C., depois de uma enorme rebelião que fora instigada pelos atenienses em 455 a.C. Os cativos de Judá foram levados a Babilônia em 587 a.C. e tiveram permissão para retornar quando Ciro II conquistou a Babilônia. Ciro II, Artaxerxes era descendente de Ciro II. Ciro morreu sem deixar herdeiros e o general Dário I, avô de Artaxerxes, tornou-se imperador. Nota de rodapé. Conquistou a Babilônia em 539 a.C. Os persas, a seguir, governaram a Palestina por 2 séculos até Alexandre o Grande a conquistar. Os persas foram de grande auxílio para os judeus, especialmente durante o período imediatamente após o seu retorno ao exílio. Os persas, em geral, eram conquistadores muito iluminados, pois reconheciam que as nações conquistadas que não fossem brutalmente oprimidas eram, muitas vezes, muito mais prósperas e, portanto, Pois reconheciam que as nações conquistadas que não fossem brutalmente oprimidas eram, muitas vezes, muito mais prósperas e, portanto, o ressentimento e a rebelião menos presentes. É provável também que os judeus tenham demonstrado gratidão aos persas por tê-los libertado da escravidão e por tê-los ajudado a reconstruir o templo. E para os persas era vantajoso ter um aliado forte e grato na região oeste. Muitos judeus alcançaram posições de honra, riqueza ou poder na Babilônia e ficaram ali para trabalhar com os persas. Um deles foi o escriba Esdras. Então, Artaxerxes tem a ver com Esdras e nada a ver com Daniel. Por quem Artaxerxes nutria grande respeito e confiança. Vou até puxar uma seta aqui, ó. Eu risco todos os meus livros. Por quem Artaxerxes nutria grande respeito e confiança. Ele enviou Esdras a Jerusalém como chefe de uma delegação oficial para reconstruir o templo e purificar o judaísmo. Esdras recebeu carta branca dos persas. O trabalho de Esdras representa um dos mais importantes estágios da história judaica. Ele reformou totalmente o judaísmo e, dentre outras contribuições, estabeleceu as sinagogas. O Esdras, que de certa forma também é o Artaxerxes, já que ele permitiu isso, com um foco central
do ensinamento e da teologia judaicos, em vez de templo e seus sacerdotes. Ok. O judaísmo, como Jesus o reconheceu, era resultado do trabalho de Esdras. Um judaísmo muito diferente do pré-exílico. Um grupo dissidente e rebelde se opôs a Esdras, relatando a Artaxerxes que Esdras era corrupto. O trabalho do templo foi suspenso mais tarde, porém, Artaxerxes descobriu a verdade e autorizou a retomada do trabalho. Em 445 a.C., ele enviou o servo ao seu palácio, Neemias, para supervisionar a reconstrução do templo. De acordo com Plutarco, Artaxerxes I era um governador moderado e bondoso. Ele liderou os persas durante uma era de ouro. Infelizmente, em grande parte de seu bom trabalho foi desfeito por seu filho e sucessor Artaxerxes Oxus, um governante cruel e sanguinário, bem distinto de seu nobre pai. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje, um pouco maior, um pouco mais longo, sobre Artaxerxes I, que parece ter sido de fato um bom governante aí, que, assim, indiretamente, né, contribuiu para a construção do segundo templo e por todo aquele retorno de teologia também, de teologia judaica no período de Esdras. Fico por aqui então, e esse foi o último personagem da semana. Dá uma olhada no personagem anterior que eu gravei, que foi o Arquipo. Esta semana eu gravei sobre Araúna, sobre Aretas, sobre Aristarco e sobre Arquipo, e agora Artaxerxes. Valeu, até semana que vem.